Oi, eu sou Priscila Ipirajá. E eu sou Raíza Rídia. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast uma dupla de sócias para lajes especiais. Elas deram um boom na época da pandemia, são referência hoje no produto delas. E olha só, amiga, elas vêm de áreas totalmente diferentes. Uma trabalhou há muito tempo para bancos e factoring. Olha que coisa chique, né? Temos chique factoring, a gente vai já saber o que é. E a outra já tem um rostinho conhecido por muitos telespectadores, porque trabalhou há mais de 15 anos na TV, foi repórter, produtora, apresentadora e hoje são empresárias num ramo totalmente diferente. Eu tô falando aqui, meu povo, da Rafaela, não vou dizer o sobrenome, amiga, me perdoe, eu vou errar, e da Samara Passo. Sejam muito bem-vindas, é um prazer imenso receber vocês aqui. Elas são diretoras, sócias, né, da At Home Platê. Meninas, é um prazer imenso novamente receber vocês. Falem um pouquinho como foi esse match de vocês, né, que vem de áreas totalmente diferentes, e o que vocês estão fazendo atualmente. Priscila, primeiro, muito obrigada, né, a vocês pelo convite. Esse podcast quase que é nosso, né? Olha aí o nome dele. É verdade. As sócias poderia ser o nosso nome também, né? Nós somos sócias aí há 6 anos, mas também temos outras sociedades, né? De amizade, de companheirismo, de maternidade, que as nossas filhas são amigas. Então, a gente meio que começou na brincadeira, sem querer querendo. Começamos testando, fazendo nossos amigos de cobaia, que a gente sempre gostou de receber muito bem. E, por coincidência, nós morávamos no mesmo prédio. Então, já imaginou, né? A vizinhança. Sim. E o meu marido ficou muito amigo do marido dela, as filhas amigas, então era todo mundo junto. Quase que uma empresa familiar, né? Então, a gente gosta muito de receber, né? Sempre gostamos muito de receber. E a gente queria coisinhas que eu não sabia nem dizer o que era. Coisinhas diferentes para petiscar, para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, mas a gente queria fugir do convencional, de salgadinho, de patê, de torradinha. E a gente saindo para comprar, para servir aos amigos, não conseguíamos encontrar, assim, coisas diferentes. Então a gente, olha, vamos fazer então. Se não tem, vamos criar essa empresa, já que ela não tem. Vai ser. Mais ou menos assim. E a gente queria aquela expressão, né? Comer com os olhos. Então, a gente começou com essa ideia de algo bonito, esteticamente bacana, colorido, cheio de sabor, cheio de coisas diferentes e que desse realmente a vontade da pessoa comer e quando comesse, se satisfizesse com o que estava comendo. Eu sou muito suspeita para falar da At Home porque eu amo a marca de uma forma conjunta, assim. É um produto, é uma loja online, né? Então, lá no Instagram tem um catálogo lindo do que vocês fazem. Olha essa apresentação, é um negócio muito chique. Todos os nossos convidados, né, quando vêm, recebem, se apaixonam. São produtos de uma qualidade realmente, assim, inegável. Vocês se inspiraram em alguma outra empresa, em tendências internacionais, não sei, de repente uma padaria lá de fora, né? Samara gosta muito de viajar, gosta muito de coisa boa. Rolou essa inspiração? Pode falar. Sim. A gente, como eu já gosto de gastronomia, já gostava, sempre seguia no Instagram receitas e coisinhas diferentes. E aí começou na Austrália, acho que 1 ano antes, essa história de você comer com a mão. Né? Era o tal do finger foods? Não era finger foods. Era coisas para pegar com a mão, né? Então, porque às vezes o home platter da Austrália, a ideia é exatamente essa, né? Nem ter prato e nem talher. Tá aqui servido e é para você realmente pegar com a mão, seja nesse copinho, que a gente tem que ele é mais corporativo, ou nas tábuas de madeira mesmo. A ideia é estar aqui conversando e juntar mais as pessoas à mesa, sem ser aquela coisa de separar, de servir no buffet e então botar que as pessoas se sintam em casa, à vontade, e né? A ideia do pegar também deixa a coisa mais informal e mais à vontade. Mais à vontade, né? Meninas, inicialmente eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. A gente estava ansiosa, né, Priscila, pela presença delas. Já são nossas parceiras desde o início do podcast, né? Então é uma marca que a gente tem muito carinho. E eu gostaria de aproveitar e perguntar para vocês o que é que diferencia a At Home de outras empresas do setor. Eu já vou... eu também, já vou comendo, já vou... Mas com certeza é a qualidade do produto. Não vai entrar de forma alguma qualquer coisa em nenhuma tábua da gente.
Não vai entrar um queijo mais ou menos, não vai entrar um morango que ele não esteja perfeito. Não vai entrar nada mais ou menos. Então, olha esse brilho, gente. O especial é a qualidade do produto. Tudo muito fresquinho. Exato, tudo muito fresquinho, nada congelado. Por isso que todos os nossos produtos são todos feitos na hora. Não tem como a gente abrir uma loja e vender. Porque é tudo feito na hora. É uma coisa bem artesanal. Né? E como que é a logística de entrega? Se é tudo feito na hora e eu não posso, né? Tudo muito fresquinho, eu não posso dispor de muito tempo fora da geladeira, por exemplo. Então, na verdade, a gente fez alguns testes, né? O quanto que dura fora da geladeira. E, dependendo do tempo que a pessoa vai usar, ela pode armazenar na geladeira e depois retirar um pouco antes e servir. Óbvio que o ideal é que seja em torno ali de 1 hora depois, que ela receba o produto, mas que isso não impede de continuar com a qualidade, porque ele vai muito bem embalado, né? E também são queijos, né? Que pode ir até a geladeira, o chocolate, as frutas também. Exatamente. Então, assim, tudo vai muito bem embalado para evitar a entrada de ar, de alguma coisa externa. Por isso que tem esse prazo um pouquinho maior, um pouquinho mais estendido para a pessoa que retirar à tarde e servir à noite. Né? A gente, às vezes, acha que nem precisa colocar na geladeira porque o queijo ele fica mais gostoso e saboroso natural do que ele resfriado. Né? Mas tem essa parte aí, não dá para deixar para o outro dia. Realmente não dá fora da geladeira, mas no condicionamento mesmo da geladeira ele fica bem... armazenado. Acho que outro diferencial também, além da qualidade, que pra gente é a primeira coisa, o primeiro pilar, é também a variedade. Né? A gente, às vezes, quando olha outras empresas, olha assim, Verdade. 2 tipos de queijo, um pouco repetitivo. A gente gosta de ter vários sabores diferentes num produto só. Até porque você vai receber alguém, não gosto disso, não tem problema não, porque tem outros sabores, tem outras harmonizações. Então é para agradar a mais paladares. A mais paladares, sem contar nas cores, né? Sim. Como a gente fala de um visual bem colorido. Tem mais variedade, ele tem mais cor. Uma explosão de sabores, né? Meninas, e a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que o negócio de vocês deu um boom na pandemia. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como foi, porque na época teve muitos empresários que acabaram tendo que fechar o seu negócio e vocês se inovaram cada vez mais, trazendo ainda mais um diferencial na época da pandemia. Exato. A gente começou um pouco antes da pandemia, né? Em outubro de 2019, antes de chegar aqui a pandemia. E já estávamos há 4 meses, 5 meses, fazendo testes, estudando, usando, como a Samara falou, usando nossos amigos, as pessoas mais próximas, né? Para nos dar um feedback do resultado bacana, final. E aí a parte de postagem, foto e tudo, a Samara fazia, essa parte faz muito bem. E a gente começou a alimentar o nosso Insta. E na pandemia, por as pessoas estarem mais em casa, voltaram mais para a parte das redes sociais e nos encontraram. E aí, que era uma coisa diferente. Na verdade, a gente foi a primeira daqui de Fortaleza a entrar com fomos pioneiras, a entrar com essa parte. Então, realmente foi uma coisa bem diferente a todos os olhos. E foi esse sucesso na virada aí da pandemia. E acabou que a gente conseguiu meio que reunir essas pessoas que estavam distantes por esse período horrível que a gente passou de pandemia, né? A gente, como eu estava falando para ti, teve um boom de presentes. As pessoas se presenteavam muito. É como a gente costuma dizer. Nosso lema é presenteie com momentos. Se você manda um café da manhã da gente, você não está mandando um café da manhã. Você está proporcionando um momento para aquela pessoa tomar um café com mais calma, se sentir importante, comer uma coisa diferente, que é um momento, não é um presente, não é uma blusa que você vai ganhar, é realmente um momento que talvez aquela pessoa nunca mais se esqueça daquele momento em que foi presenteada, né? E na pandemia teve muito essa prática do presente. Tanto de café da manhã como de tapas de frios. Perfeito. Meninas, o nosso propósito aqui no podcast é influenciar pessoas que querem empreender, ou que já são empreendedores, ou que estão iniciando. Quais foram os desafios de vocês no início desse negócio? Porque vocês vieram de áreas totalmente diferentes, né? Cada uma de uma parte bem distinta. Como que foi, assim, enfrentar esses desafios? O que é que vocês mais sentiram na pele?
Acho que a gente quebrou uma cabeça várias vezes. Até porque foi algo que vocês também testaram e tal, né? Sim. Assim, tamanho de pláter, a quantidade por pessoa, para satisfazer, né? Para tornar a pessoa curtir aquilo ali com satisfação e ficar saciada, ficar, né, confortável com aquela situação. Questão de teste de produto, perecividade, que mais, assim. E, inclusive, no começo, a gente achava engraçado que a gente recebia, né, logo depois da pandemia, desse boom, a gente recebia muitas mensagens de pessoas perguntando assim, eu quero encomendar quantos centímetros tem a tábua? Qual é a largura? Porque pessoas que já queriam, na verdade, informações que a gente também passou muito tempo para desenvolver e para ter, né? E a questão também que trouxe essa parte de conhecimento e tudo foi o nome. A gente quis trazer um nome bem fácil, assim, porque at home é em casa. Sim. Né? Um nome bem cotidiano. Sim. Que pode estar no cotidiano, mas fazer desse cotidiano momentos especiais. E diz muito sobre a proposta de vocês também. Sobre a proposta. Exatamente. Perfeito. Curtir em casa. Perfeito. Então, eu estava comentando até com elas que deve ser muito bacana trabalhar, né? Ter uma sócia que é amiga, até o nosso caso também. Sim, né, com amiga? certeza. Mas eu queria que vocês compartilhassem com o nosso público quais são os principais desafios e também os benefícios dessa sociedade entre amigas que vem já pendurando há muitos anos. Agora ela arrasou, viu? Vou dizer, tem coisas aqui que são impublicáveis, viu? Porque assim, a gente sabe que sociedade é algo que não é fácil. Não são só flores. Né? Muita dedicação de ambas as partes. Sim. E tem muita gente que empreende com a família, com amigos. Então, eu queria que vocês já passassem, né, essas dicas. Sim, com certeza. Eu acho que para nossos telespectadores. O pilar, o principal de tudo, seja numa sociedade entre amigos, entre família, entre marido e mulher, qualquer tipo de... Não deixa de ser sociedade, né? Qualquer tipo de relação é o respeito, né? Sim. É a base de tudo. E também eu acho que também uma outra coisa, além do respeito, que também é base para qualquer relacionamento, é a admiração, né? Uhum. Assim, a gente tem que se respeitar, a gente tem que ter realmente uma admiração mútua. Eu acho que a gente se completa, porque eu sou de um jeito e ela é de outro jeito completamente diferente. Apesar de fazermos aniversário eu sou do dia 5 de maio. Mesmo. Olha que coincidência. Não, mas visualmente, o pior é que elas também são parecidas, né? Não dá Assim, pra também... acreditar em signos. Talvez em ascendentes, mas em signo não. Porque nós somos bem opostos mesmo. Mas eu acho que isso que complementa, veio a ajudar totalmente a gente. Porque talvez eu seja uma pessoa mais objetiva, mais que dá a tapa na cara, mais vamos. Elas, ei, pera ainda. Não é bem assim. Vamos organizar. Eu disse, não, depois a gente vê isso. Às vezes, eu quero trocar o pneu com o carro andando e ela não troca o pneu com o carro andando. Mas isso é a melhor coisa que tem, né? Sim. Eu costumo dizer que ela é o meu marido, porque ele é desse jeito. Eu vou pra frente, ele deu uma resinha, minha filha. Então, a gente meio que se complementa. Então, a sociedade, eu acho que é isso. É respeitar a opinião dela, dizer, tá, concordo, mas espera ainda, como é que a gente faz? E tentar unir essas diferenças para que cresça e não que ela seja uma coisa ruim. E fora que a gente compartilha não só da sociedade, mas da vida pessoal. Né? A gente compartilha, a gente tem trocas, a gente tem conversas, a gente tem brigas, a gente tem... Mas, assim, sempre com respeito, né? E sempre querendo alavancar e o melhor para as famílias em si, não só para a empresa. Eu acho que a resiliência e a paciência nesse processo, ela também é fundamental, né? Sim. Porque, como você falou, existem brigas, existem discordâncias, nem tudo são flores. Às vezes a gente vê um negócio ali alavancando e tal, com os dois sócios. Nosso caso também, né?
mas não sabe o que é que os outros passam, a paciência que eles têm também e tudo. A gente abre mão, né, do que muitas vezes a gente quer pra tentar ouvir o outro e vice-versa. Enfim, acho que faz super parte desse processo mesmo também. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu queria saber se teve algum momento que uma de vocês quis desistir do negócio, não da amizade, do negócio em si. E a amizade foi fundamental para prosseguir. Boa. Olha, assim, desistir, não, porque é uma coisa que a gente ama fazer, né? É óbvio que em alguns momentos a gente, será que vai dar certo, né? Será que isso aí pode impactar? Um certo desânimo, né? Que todo empresário faz parte. A gente já vai fazer 6 anos, né? Não tem como ser só uma curva ascendente. Não existe isso. Já tá com 6 anos. Vai fazer, né? Esse ano faz 6 anos. Então, assim, desistir não. Mas teve momentos que... aí tem que ter aquele momento respiração, aquele momento, né? Conversa, aquele momento... Não, vai dar certo. Aí... tá dando. Gente, eu tô achando tão legal, porque a vida do empresário, ela é muito solitária, né? Então, assim, eu acho que é muito bacana quando você tem uma sócia, porque você divide tanto as conquistas, tanto também como as partes difíceis, né? Demais. Então, assim, às vezes a gente que o diga. Assim, mas cada uma tem o seu próprio negócio, né, amiga? E assim, dentro de cada empresa, às vezes a gente tem que tomar decisões e a gente é muito solitária. Sim. Então, eu vejo a sociedade como algo também muito positivo, né? Se a pessoa souber aproveitar, né, vai além. Meninas, 6 anos já de empresa, e eu vejo que a At Home, ela tem, assim, migrado para outros projetos também. Como, por exemplo, vocês também atendem públicos festivos, digamos assim, né? Não é só o Platter, não é só o corporativo. Fala um pouquinho desse desenvolvimento, esses outros projetos da At Home. Café da manhã também. As mesas que a gente chama, né? As mesas fixas, ela veio com a expertise dela de decoradora de festa, né? Então, a gente usou esse dom dela de decoração para que a gente levasse para as festas já prontas. A gente, uma pessoa quer receber 50 pessoas em casa, não sabe o que pedir, não sabe o que fazer, às vezes não tem as peças, não sabe como é que faz aquela mesa bonita, não tem problema, chega tudo daquele jeitinho na sua casa, nas nossas peças, tudo montado. Que lindo! Então, a gente veio para solucionar esses problemas também, né? É como dizem aí os coaches de negócio. Qual o problema que você quer resolver? A gente está querendo resolver o problema de quem quer fazer festa, não tem paciência não tem nem paciência, não tem tempo, não sabe montar as coisas, não tem peça, a gente vai lá e monta, deixa tudo pronto. Era a minha outra pergunta também. Quem é que monta? É a Rafaela? É a Samara? Onde que vocês aprenderam a montar? Porque é realmente outro diferencial da At Home que eu acho. É a montagem em si, a gente começa a comer com os olhos. Não, então, como a Samara estava dizendo, como eu trabalhei muitos anos na parte de decoração, até o jeito de você colocar um doce, até o jeito de você colocar um adorno, aquilo tudo modifica o olhar de quem tá vendo, né? Então, a parte da montagem, tudo, a gente faz a montagem, a gente faz, pode ser, o grosso e os detalhes pormenores eu faço porque essa parte aí do detalhe fica mais comigo. Mas a gente faz tudo, monta, leva pra lá e eu só, né? Que ela diz assim, eu só vou ajeitando assim, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, mas... É porque se eu deixar virada assim, ela diz, não é assim. Aí ela faz assim, eu disse, mas foi o que eu fiz. Ela disse, não, você fez assim. É só essa parte mais crítica do olhar, né? Assim, às vezes eu gosto de bater uma foto e pela foto eu consigo ver, porque às vezes até você tá com um olhar tão acostumado do perto, que se você vê o todo, você já vê de outra forma. Aí eu vou lá e ajeito. E então, basicamente isso. Mas assim, a gente já traz isso da loja, montado, né? A gente finaliza algumas coisas no local, pouquíssimas coisas a gente finaliza lá, porque além da gente levar tudo, a gente gosta de praticidade. Então, a gente praticamente... Então, qualquer canto que você for, se não tiver estrutura de física, né? De cozinha, disso e tal, a gente já vai estar tudo pronto. Não vai precisar de ter um canto pra gente fazer a montagem lá. A gente já leva tudo. E lá, na hora que a gente faz tudo na loja e na hora a gente dá o toque. Perfeito. E como é que foi a transição da carreira de vocês? Vamos agora puxar pro passado.
pro antes do At Home, né? Como que foi? Vocês tiveram medo? Vocês não sei, se prepararam de alguma forma? Foi algo proposital, não foi? Como que aconteceu essa transição? Eu acho que não foi proposital, eu trabalhei 15 anos, né, na TV Diário. Muitos deles. Sim, maravilhosa. E, aprendi assim, muito com a Samara, é uma pessoa assim, Ave Maria, maravilhosa mesmo, super ética, sabe o que tá fazendo, agrega demais. Por isso que eu acho que no que você se propuser a fazer, minha amiga, vai dar certo, porque o seu olhar é diferenciado. Continue. Tá bom, Eu já pode se encerrar por aqui. Mas assim, aí, ao mesmo tempo que eu ainda estava lá na TV, né, eu era diretora do João, então era um trabalho assim... Super crítico, por isso que eu acho que a régua, e eu falo pela Samara que é quem eu conheço, né? Sim. É mais alta. A régua é altíssima como diretora dele, quem conhece sabe que ele é muito crítico, e além disso é muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho na At Home estava crescendo bastante. E aí, teve um momento que foi preciso decidir. Então naquela época você já estava dividindo as duas. Interessante. Eu pensei que tivesse vindo depois. Não, gente, estava dividindo entre os dois. Entre duas filhas, uma bebê, acho que Isadora tinha menos de 1 ano, uma filha pré-adolescente e uma casa, o João. Vale, minha Nossa Senhora. Então, assim, teve uma hora que eu tive que dizer, ou a empresa cresce, ou então ela nunca vai crescer. Ou eu vou continuar aqui na TV do meu jeitinho, e aí, assim, mareando na At Home, ou eu tenho que parar e ela vai crescer. E aí já crescer, não ia crescer se eu não parasse e me dedicasse somente a ela. Perfeito. Aí eu saí da TV. E a TV era uma paixão muito grande, deve ser ainda, quem faz TV, né? Não sai completamente, não esquece, o sentimento continua. Raíza também já fez, inclusive. Tava até comentando com elas aqui. Aí foi. Por que decidiu a At Home? Por que largou a TV, por exemplo, que era uma grande paixão já e de muito tempo? Eu pergunto isso por quê? Porque eu acho que tem muita gente que também se vê na mesma situação e é interessante compartilhar esses insights, né? De repente é um fator decisivo, um olhar diferente que a gente não pensa ali e faz toda a diferença. Eu fui na razão e não na emoção. Perfeito. Perfeito. O que me fez sair da TV foi a razão. Se fosse pela emoção, eu não teria saído. Perfeito. A razão... A razão é o financeiro, o tempo, que tempo não deixa de ser dinheiro, a disponibilidade que eu teria, a liberdade que eu tenho melhor em casa, tendo 2 filhas, na TV ou numa empresa que eu posso controlar meu tempo, meus horários. Então, eu fui realmente pela razão total, porque pela emoção, você bem disse, quem trabalha em televisão é uma pessoa completamente viciada em televisão, é uma pessoa completamente apaixonada. Às vezes, eu ficava lá até 11 horas da noite, 12 horas e meia-noite, e nem ligava para saber como é que as minhas estavam e tudo, porque você fica lá. Sim. E consome mesmo, a TV consome e pior, você gosta. Exatamente. Então, ou você sai e se livra dessa paixão, ou você aguenta. Perfeito. Aí eu tive que sair. E foi apostando, né? Porque com certeza. Foi uma aposta. Foi uma aposta. Eu, na verdade, como trabalhava com decoração de festas, continuei conciliando os dois. Aí veio a pandemia. E aí a pandemia ninguém fazia festa, né? Já estava bem puxado. Desculpa. Nada. Já estava bem puxado fazer a festa, fazer a decoração e fazer at home, até porque parte de festa é mais final de semana, então ficava muito corrido para conciliar os dois. E trabalhava para bancos também, chegou a trabalhar? Sim, mas isso aí foi antes. Bem antes, né? Bem antes. E aí, no momento que eu comecei com a at home, eu estava com a empresa de decoração. E aí a gente fez, a Samara chegou e disse assim, olha, eu acho que dá pra gente apostar. E aí a gente, como ela é aquela que avança, né? Direta. Porque eu ainda tava naquele, né? Ai, será? Mas tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que a gente também é bem parecido. É verdade. É total isso. E aí a gente encarou e aí estamos aí até hoje. Mesmo pós-pandemia, ainda estamos super em alta, sempre renovando, sempre buscando coisas novas, sabores novos. Perfeito. Até porque a maioria tem uma curiosidade. Eu lido mais com os clientes do que ela, né? E uma curiosidade interessante dos nossos é que eles geralmente são as mesmas pessoas.
As mesmas pessoas pedem muito há muito tempo. Então, é por isso que a gente tem que trocar, a gente tem que inovar. Porque é óbvio que tem aquelas pessoas que ficam passeando, pede uma vez e aí vem outro, pede ali, foi indicado. Mas os nossos clientes são muito fiéis. Então, a gente tem que ficar mudando para ele não receber sempre a mesma coisa. Perfeito. E, amiga, é tão legal. Por exemplo, Dia das Crianças, tem a Platter, Platter, né? A pronúncia. Tem a Platter temática infantil. Páscoa, tem a Dia das Mães. É um trabalho bem personalizado, como elas estavam falando, que também traz esses momentos especiais na vida das pessoas. Exatamente. Né? E também tem a parte do café da manhã, né, que vocês estavam compartilhando com a gente. Vocês podem contar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes como é que funciona essa parte, para quem quiser encomendar. Eu sei que a cesta de vocês é sensacional, né? E é muito difícil encontrar uma cesta de café da manhã boa, né? Assim, que bonita, tem chamativa. Frescos. Geralmente é aquele bolinho da Balduco, né? Aquelas coisas. Então, eu queria muito que vocês falassem desse diferencial para quem está nos ouvindo. Menina, enquanto isso, a gente aqui barbarizando. Que bom. O café da manhã, na verdade, a gente quis fugir daquela... Do óbvio, né? Do óbvio, de estar tudo embaladinho no papel, Com filme. no filme, com isopor, né? Pratinho de isopor. Ou até mesmo da própria indústria. Da própria embalagem, né? Da própria indústria. Fechados, né? Então, assim, a gente tem produtos de extremamente qualidade, né? Que a gente tem fornecedores bem caseiros também, não nada de grande indústria. E eles vão tudo vai à mostra, nada vai embalado. Então, temos tudo colocado numa proporção, numa união que você vê aquilo harmonicamente. Serve umas 2 pessoas, tem pra a gente tem para uma pessoa, para 2 pessoas. E a gente faz também, a gente teve agora recente um café que a gente atendeu a 10 pessoas, né, numa bandeja. A gente mandou fazer uma bandeja especialmente para 10 pessoas. Tipo assim, para uma família, né? Isso. Da manhã junto. Então, assim, a gente atende essa parte também. A gente vê o que o cliente quer. A gente tem o nosso catálogo, né? Fixo, mas a gente super embarca no sonho dos clientes, assim. Tem cliente já que, eu estava querendo fazer, tal coisa na praia, a gente pensa em alguma coisa que acomode aquilo de forma que vá. Então, de certa forma, também é tudo personalizado, de acordo com a necessidade do cliente, né? Tem essas outras possibilidades também. Se tiver o nosso alcance, café na manhã na praia, a gente vai. Muito interessante. Meninas, eu queria também saber quais são os próximos projetos, se tem algo em mente que vocês vão trazer ainda mais de inovação, já que vocês já têm inovado cada vez mais, agora para 2025. Eu acho que a gente está apostando muito nas mesas fixas nos eventos. Porque eles realmente voltaram com tudo, principalmente os corporativos. As pessoas estão deixando de fazer esses eventos, pequenos eventos em restaurantes, e fazendo em casa, até mesmo profissional. Para receber médicos, para fazer um curso. Eles estão deixando de ir para restaurante e fazer em cantos fechados. E sempre querem essas mesas, já que tem que ser, primeira coisa, bonito. Sim. E que a primeira coisa que eles perguntam, olha, tem que ser uma coisa bonita. Aí depois que a pessoa, olha, é bonito, mas o que você vai servir? Mas a primeira coisa que a pessoa pergunta, olha, diz tem que ser bonito. Interessante. Está crescendo muito esses grupos de empresários aqui em Fortaleza, né? Eu tenho até alguns clientes que também participam. A gente também participa, né, amiga? Muitas confrarias. Ontem a gente teve uma de vinho, confraria de vinho, que eles seguem essa linha E assim, eles pararam de fazer em restaurante, porque acaba que em restaurante ou você conversa paralelo ou você conversa com a pessoa da frente. Já ia comentar. E lá perde o foco. E lá ao redor da mesa, você fica em rodinhas, você conversa, você transita entre uma coisa e outra e pegando. Aí que o network acontece. Aí que o network acontece. Perfeito. A Rafaela veio da decoração também, tem esse feeling para decoração, mas como que a Samara, por exemplo, agregou a comunicação pro teu negócio? Você acha que fez diferença a experiência que você teve? Como que foi essa experiência? Total, né? Porque eu sou manual.
E ela é a parte de comercial, é a parte que divulga, né? Que fala nos áudios. Eu brinco com ela. Eu disse, ai, amiga, parece que tá no jornal. Porque ela fala com aquele tom bem impostado, né? E que a TV tem. Gente, essa mulher chegou a ser há muito tempo a voz da TV Diário, que a gente via nos comerciais e nos intervalos Então, assim, a da parte programação. comercial é ela, porque assim, eu sou a parte do backstage, né? Não sei nem se é assim que a gente pode dizer. Você até tá falando besteira tá que eu não entendo, assim, só pelo que eu escuto ela falar. Mas, então, assim, eu sou mais de fazer, e ela bota aquilo pra frente através das redes sociais, através da comunicação. Perfeito. Super linkou. E por falar em redes sociais, que é o assunto que eu gosto, que eu domino, quais estratégias vocês usam, né, nas redes sociais para alavancar o negócio de vocês? Até porque, como a gente falou no início, é uma loja online, né? Sim. É através do Instagram. Eu não sei se é o Instagram que vocês realmente priorizam, tem ali com maior plataforma, acredito que sim. Mas quais estratégias vocês usam? O Instagram, realmente, no nosso caso, eu acabei de falar que é o caso que o cliente pergunta, né? É comer com os olhos, não tem como fugir disso. A gente tenta passar no Instagram aquela sensação, a sensação de receber um café da manhã, a sensação de tá comendo um queijo diferente com vinho. A dificuldade do Instagram e o desafio, na verdade, é eu passar sensação em forma de vídeo, em forma de fotos, né? A gente tenta. A gente tenta passar E conseguem. Com certeza. Vem Com certeza. acompanhando. A gente fica com aquela... Dá aquela vontade, né? Gente, oh, meu Deus. Dá vontade de inventar uma ocasião. Às vezes eu tô aqui lá na nossa produção, aí a gente bota um vinho para bater uma foto, aí eu coloco aqui um queijo, aí eu disse, eu queria ir para casa agora tomar esse vinho e esse queijo. Eu que fico com vontade, fazendo que não, quando vou. Aí eu já liguei, vamos tomar um vinho hoje. Às vezes, se dá vontade em mim, eu quero também, eu espero que dê vontade em quem tá vendo aquilo que eu tô produzindo, né? Perfeito. E sobre vendas, estratégias de venda, por exemplo, tem tráfego pago? Ou vocês realmente vão mais pro orgânico? É mais Como que orgânico. funciona? É mesmo? É. Impressionante. Eu Orgânico. que o orgânico hoje é muito difícil, né? A gente... Por quê? Mas eu diria que ele é 100% orgânico. Não. Mas por quê? A gente já teve experiências negativas com isso. Porque como são coisas muito delicadas e assim, por mais que ela vá bem embalada, armazenada, tem que ter um cuidado bem maior, né? E a gente já passamos por algumas situações, principalmente em Dia das Mães, Dia dos Pais, que é uma demanda muito grande, de contratar terceirizados, né? Essa parte. E não chegar do jeito que é para chegar, não ter o cuidado, não ter o zelo de colocar no canto limpo, um canto que esteja quando entrega na portaria. Então, assim, tudo isso a gente tem o cuidado. Então, a gente prefere, talvez, atingir um pouco menos de pessoas, porque se tivesse no iFood, tá, e atingir muito mais gente, mas como é que a gente já está sendo visto hoje? Perfeito. Excelente. Então, a gente prima por essa parte de sair e chegar do mesmo jeito que saiu. É o que a gente gostaria que acontecesse e prima por isso, né? Interessante. Muitos empresários nem, né, não se atentam a isso, querem vender, querem mais, mas de fato vocês vão ali até o limite da qualidade. A gente faz a coisa mais antiga do mundo, boca a boca. Super Eu acho certo, Essa super certo. experiência do consumidor, que é muito importante. Sim, então. Agora, no Natal, eu fiz uma encomenda de um bolo, de uma marca que eu sempre encomendava antes. E o que foi que aconteceu? Por conta do aumento das vendas no final do ano, eles contrataram algumas pessoas para agregar na equipe e foi, assim, uma experiência horrível. Quando fui lá no Natal da minha família, eu tinha ficado responsável por essa parte. Quando a gente foi cortar o bolo parecia uma pedra. Tão duro, sem falar que era aquele bolo que em cima é todo decorado do Natal. Aí quando a gente partiu, ou seja, a massa era de chocolate
E é o que aconteceu. Parece que quebrou uma parte do bolo, não sei o que aconteceu de fato, e colocaram só um pedaço de massa branca no meio, assim, para completar. Gente, assim, foi uma experiência tão ruim. E assim, apesar de eu ter tido boas experiências com essa marca, mas eu me traumatizei. Eu não tenho mais coragem de pedir nada lá. Então, assim, é a parte da experiência do consumidor, que é algo que a gente bate muito aqui com os nossos clientes. Teve até um entrevistado que focou muito nisso. Sim. É muito importante para um negócio crescer. Porque tem muitas empresas que, como vocês falaram, cresce e, de repente... Baixa a qualidade, né? Perde a qualidade e cai. De repente, não sabe por que daquilo ali. Mas hoje em dia, o consumidor ele é algo muito importante, né? Sim. Que tem que prezar muito. E que bom que vocês têm, né, todo esse zelo com os clientes de vocês. Não que a gente não tenha passado nunca por alguns perrengues, né? Até porque isso... Não, e faz parte. Até porque isso faz parte para aprendizado, com certeza. Experiência, para a gente ficar cada vez melhor, né? Então, assim... Pode ter acontecido isso, que foi muito chato, porque é a história da expectativa versus realidade, né? Então, a gente se decepciona. É isso que a gente não quer passar para o nosso cliente. A gente tenta, não estou dizendo que a gente 100% acerte, mas a gente tenta chegar ao faz parte disso, né? Por isso que a gente fica um pouco preso ao orgânico, né? Outra pergunta também. Vocês cresceram bastante. Como é que vocês têm lidado com esse crescimento, já que vocês têm esse zelo muito grande, né, pela experiência do consumidor? Como é que vocês conseguem se dividir? Tem contratado novas pessoas, feito treinamento? Como é que a empresa está crescendo nesse aspecto? A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente. Não temos mais... já faz um tempo que a gente não tem estrutura ou condição de sermos só nós duas. Então, a gente também já tem um tempo que tem um espaço grande, feito exclusivamente para produção tanto de café como de tábua. E uma funcionária lá também, já totalmente treinada pela gente para fazer tudo no padrão, né? Porque é tudo um padrão. Isso. Vocês fabricam alguma desses produtos, alguma parte desses produtos lá? Como é que funciona? Ou vocês já pegam mesmo e só fazem a parte da decoração, da montagem, tudo? Não, a gente fabrica. A gente fabrica, assim. A parte de queijos e charcutarias, óbvio que através de fornecedores, né, e tal. Mas a parte do café da manhã, a gente consegue fazer mais coisas. O bolo do café. Ah, que legal. O waffle é nosso. Nossa, é um dos melhores. Assim, sério mesmo, não é brincadeira, não é merchan, não é nada. É porque realmente é muito bom. Chocada. É porque o industrializado é muito ruim. Ele fica... A gente antes usava ele. A gente tem que arrumar uma solução, porque ele não é bom. E vale ressaltar que não foi crítica de fora, isso foi uma crítica interna. Crítica nossa mesmo. Disse, olha, um café da manhã, ele tem que ter o waffle. Mas esses assim, são muito ruins. Vamos ter que fazer um nosso. Perfeito. Aí, fizemos o nosso, que é biscoitinho. Muito bom. Então, assim, o que a gente consegue... lógico, dentro de uma estrutura que temos... né? O que a gente consegue... Não, o meu aqui eu tô morrendo de vergonha. Gente, pra os copos tudo vazio. É uma delícia. Eu só fico as castanhas. A gente barbarizando os copos já. Mas é isso, o que dá pra gente fazer e fazer coisinhas, testes, a gente faz vários testes, né? No café, no Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente faz coisas diferentes do que a gente faz no dia a dia, a gente sempre tenta fazer uma coisa nossa, né? Um folheado com coisas diferentes mesmo. Então, a gente sempre tem o nosso dedinho ali no meio também. Perfeito. Agora, pra finalizar, que infelizmente, o papo tá maravilhoso, vocês são maravilhosos, eu admiro muito, a gente admira muito o produto de vocês. Outra vez também, com né, toda certeza. A gente tá só prometendo pra todo mundo, que todo mundo realmente é muito enriquecedor, né? É porque é tão legal esse bate-papo. Sim, essa troca, né? Envolvido comida, eu adoro. Mas, meninas, qual o futuro que vocês imaginam, que vocês desejam para At Home? Como é que vocês se veem daqui a 2 anos, 5 anos? Que são futuros próximos, né? De curto prazo, né? De curto prazo, isso. Curto prazo. Então, eu acho que, como a Samara estava falando, a gente quer investir mais nessa parte de evento, né? Então, crescer mais. Hoje a gente consegue fazer 2 eventos, a gente quer fazer mais eventos, porque questão de também treinar pessoas. Por noite, por dia? Não, por dia até dá mais, porque em horário diferente, ok, mas não
vamos supor, assim, final de tarde, noite, fazer mais eventos. Durante o dia, cafés da manhã corporativo, que tá super em alta, né? E assim, e passou dessa parte de pãozinho de padaria, né? Eles não querem mais isso, eles querem um croissant fermentado na hora, né? E é bom. Então, assim, a gente tá querendo entrar aumentar isso aí. E o fermentado na hora, e o delas. Esses eventos, assim, da melhor maneira. Perfeito. Meninas, muito obrigada. A gente sabe que o tempo de vocês é corrido. Faz tempo que a gente tenta aqui essa agenda de vocês aqui no podcast encaixar. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso compartilhar de vários insights incríveis com vocês. Gente, muito obrigada. Eu queria que vocês finalizassem deixando uma dica para quem quer começar a empreender hoje. Como pode começar? E tá nessa transição também de carreira, né? Eita. Difícil, mas assim, principalmente em relação à transição de carreira, a minha deu muito certo eu ir pela razão do que eu ir pela emoção. Então eu acho que a gente tem que ser mais objetivo, mais prático. Porque só pela emoção não dá certo, não. E arriscar, né, Samara? Porque você vai saber se tentar, né? Você vai saber se tentar. É isso aí. E trabalhar, né? Tem que trabalhar. É verdade. E a dica da Rafa? Não, exatamente. A gente, principalmente quem quer ter uma sociedade, que busque uma pessoa que faça isso, né? Bacana essa dica da sociedade. Que puxe você, que estimule, né? Que vai dar certo. Então, assim, eu acho que foi bem isso que aconteceu. Né? Eu adoro fazer, adoro botar a mão na massa, mas aí precisa alguém ali atrás, né, dar um empurrãozinho pra gente firmar isso daí. Então eu acho que o importante, se for para abrir sociedade, tem que ser com a pessoa que lhe puxe junto. Perfeito, meninas. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nosso papo foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo amou, né, amiga? E nós, principalmente. Com certeza. Gente, nós vamos ficando por aqui, né? Isso, amiga? É isso aí. Pelo amor de Deus, se você tá conferindo esse vídeo no YouTube, também se inscreve, não custa nada. Ajuda a gente, ajuda todo mundo, tá bom? Você também fica aí, né? O vídeo aparece pra você outras vezes. O vídeo vai aparecer pra você, todas as novidades, e você vai aprender cada vez mais. Nossos entrevistados topíssimos aqui do podcast. @podcast As Sócias no YouTube, no Instagram, tudo igual. Por favor, segue a gente e se inscreve, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima terça-feira. Tchau, gente. Obrigado pela sua audiência. Beijo, tchau.